Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa quarta aula de Fundamentos de Grego Clássico. Hoje eu vou falar de alguns aspectos gerais da língua grega, de como ela funciona, como ela se organiza e vou falar um pouquinho também do sistema nominal. Bom, o primeiro assunto que a gente tem que tratar é o que é uma língua declinada. Se você já estudou latim, se você já estudou alemão, polonês ou outras línguas assim, você já deve saber o que é uma língua declinada. Mas, se você nunca estudou nenhuma língua desse tipo, eu vou explicar para vocês o que é. Primeiro vamos ver um exemplo de uma frase em português. Eu posso dizer o seguinte, estava em grego, o camponês tem a terra. Tudo bem? O camponês é o sujeito, o verbo é ter, terra é o objeto. Se eu digo a terra tem o camponês, a gente mudou o sentido da frase, não? Mudando a ordem das palavras, a gente mudou também o sentido da frase. Agora a terra é o sujeito. A terra tem o camponês. Quer dizer, é quase como se o camponês fosse um fruto da terra. A terra, não sei, é quase poético, né? A terra tem o camponês. Mas o fato é que em português a ordem das palavras indica pra gente qual é a função sintática delas numa frase. Se a gente altera a ordem das palavras na frase, a gente altera também o sentido da frase. Em grego, não. Em grego, a gente pode dizer hoge orgos ekei ten gen. E a gente pode dizer ten gen ekei ho georgos. A gente alterou a ordem, mas a frase continua a mesma. O camponês tem a terra, o camponês tem a terra. Por que a gente alterou a ordem da frase e o sentido permanece igual? Porque a terminação de cada uma dessas palavras está dizendo para a gente qual é a função que ela desempenha dentro da frase. Essa aqui é uma terminação de sujeito, aqui no artigo e aqui no nome. A mesma coisa ali. Aqui é uma terminação de objeto, também no artigo, tanto no artigo quanto no nome. Então, se a gente quer dizer a terra tem o camponês, a gente vai ter que mudar a declinação da terra. A gente vai ter que fazer assim. Vou puxar isso aqui um pouquinho para cima, para a gente ter espaço. A gente vai ter que dizer hege ekei ton georgon. Agora sim, a terra tem o camponês. Vejam que a gente mudou a terminação tanto da terra, hege, que estava tengen, agora ficou hege, e a gente mudou a terminação do camponês, que estava hogeorgos, como sujeito, e agora ton georgon, como objeto. E se a gente alterar a ordem da frase, novamente vai significar a mesma coisa. Ton georgon ekei hege. A gente alterou a ordem, mas continua o mesmo sentido. A terra tem o camponês. Não importa a ordem, o que importa é a terminação que a palavra tem, que está indicando para a gente a função sintática que essa palavra desempenha dentro da frase. A gente poderia até mudar o lugar do verbo também. Poderia dizer hege ton georgon ekei. Ou colocar o verbo na frente também. Ekei hege ton georgon. É a mesma coisa com a de baixo. A gente podia jogar o verbo para cá ou para lá. Continua significando a mesma coisa. A mesma coisa aqui em cima, se a gente quisesse mudar. Então, basicamente, o grego tem uma maleabilidade muito maior do que o português na hora de você construir a ordem da frase. Daí vocês me perguntam, mas existe uma ordem padrão? Mais ou menos.
Tem algumas ordens que são mais comuns que outras. E, em geral, o falante grego antigo colocava primeiro a palavra que ele queria dar mais ênfase. Se você quer dar mais ênfase no sujeito, você coloca o sujeito primeiro. Se você quer dar mais ênfase no verbo, você coloca o verbo primeiro. Seria como dizer, ao cinema eu só fui uma vez na vida. Então eu estou dando uma ênfase ao cinema, né? E não ao ir ou a uma vez. O mais importante é a ideia do cinema, eu coloco isso na frente. O grego fazia algo assim. Bom, acho que com isso a gente fecha esse assunto aqui de como funciona mais ou menos uma língua declinada. Como que ela funciona? Com terminações que indicam para a gente a função sintática de cada uma das suas palavras do sistema nominal. Quais são as terminações possíveis? Quais são os casos do grego? Bom, a gente já viu alguns. A gente já viu o nominativo e o acusativo. Né? O nominativo é o caso do sujeito. Aqui, rogeorgos e regé estão no nominativo. E o acusativo é o caso do objeto direto, digamos. Tengen está no acusativo. Ton georgon também está no acusativo. São objetos nessas frases. Não? Aqui o camponês tem a terra, aqui a terra tem o camponês. Aqui a terra é objeto, aqui o camponês é objeto. Aqui o camponês é sujeito, aqui a terra é sujeito. Então, nominativo, caso do sujeito. Acusativo, caso do objeto direto. Depois a gente tem o dativo, o genitivo e o vocativo. Desses, o mais fácil é o vocativo. O vocativo a gente só vai usar quando a gente interpela alguém. Quando a gente diz, ô fulano, né? Isso é um vocativo. Quando eu digo, ó filha, ó filha, deuro, ele te, ô amigo, vem cá. Ele te é o vem, deuro ou cá, ou aqui. Então, esse é o vocativo. Aqui é uma terminação de vocativo, esse e. Vocativo, singular, masculino. Vocativo, singular, masculino. E às vezes tem esse o, às vezes não tem. Mesma coisa que o português, né? Às vezes a gente fala, ô fulano. Às vezes a gente simplesmente fala, fulano. O grego tinha esse o, que é meio que o nosso o. Tem também o nosso ó fulano, que a gente usa meio de forma poética, mas a gente tem o ou fulano, que é da fala corrente. Então, vamos lá. Nominativo é o caso do sujeito, acusativo é o caso do objeto direto. Dativo. Dativo pode ser o objeto indireto, mas também pode ser o instrumento de uma ação e também pode ser... não vai caber tudo aqui, né? Também pode ser usado para o locativo. Quando eu digo estou em Porto Alegre, em grego, em Porto Alegre estaria no dativo nessa frase. A gente teria en e Porto Alegre no dativo para especificar o ponto onde eu estou. Eu posso dizer, eu estou escrevendo com o teclado. O teclado seria um instrumento, em grego ele estaria no dativo. A gente pode fazer também um possessivo no dativo, porque o dativo pode indicar o interesse pessoal de alguém numa ação. Né? Então, este é o copo para mim, quer dizer, este é o meu copo. Eu tenho um interesse pessoal nele. Quando a gente faz assim, não me faça isso. Né? Esse me seria um moi, seria um dativo em grego. Quer dizer, não me faça isso, às vezes nem está diretamente ligado a você. Né? O cara pode estar com, sei lá, um prego para riscar o seu carro e você fala, não me faça isso. Você não é diretamente afetado pela ação, mas você tem um interesse especial que ele não risque seu carro. Então o dativo pode ser usado para todas essas coisas.
A gente vai ver com calma isso ao longo do curso, não se preocupem. Mas basicamente ele vai ser usado mais como um instrumento, né? Vai ser o caso do instrumento, o caso locativo, que em outras línguas indo-europeias é um caso específico, no grego é tudo usado como dativo. E às vezes como objeto indireto, por conta desse interesse, né? A gente está fazendo algo para alguém. Alguém tem um interesse nessa ação, alguém vai ser beneficiado com essa ação. E disso vem a ideia de posse também. O genitivo também pode ser usado para indicar posse. Ele é o caso do adjunto adnominal, do complemento nominal. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que vão ajudar a gente a entender isso. E às vezes ele pode ser também o complemento de um verbo, porque por conta de uma lógica diferente para entender o funcionamento daquele verbo. Então, genitivo, complemento e adjunto adnominal. E também possessivo. Esse é o carro do meu pai. Esse é também pode ser um adjunto adnominal. É um copo de cerâmica. Esse de cerâmica seria um genitivo em grego. E também pode ser usado para, de um todo, tirar uma parte, como a gente vai ver num exemplo mais para frente. Mas eu queria, antes de mais nada, mostrar um poeminha para vocês do Anacreonte, que ajuda a gente a entender esses diferentes casos. É esse daqui, o fragmento 359. E ele é um poema muito famoso, porque como vocês podem ver, nos 3 versos dele aparece o mesmo nome, Cleóbulo, em 3 casos diferentes. Essa figura de linguagem a gente chama de poliptoto. É uma figura de construção em que você repete uma mesma palavra em casos diferentes, geralmente em início de verso ou final de verso, numa mesma posição. E esse acho que talvez seja o caso mais famoso de um poliptoto na língua grega. O que a gente tem aqui, então? A gente tem 3 verbos diferentes. O verbo ereo, eu amo. O verbo epimainomai, eu enlouqueço. E o verbo dioskeo, eu contemplo. E a gente tem o cleóbulo em 3 casos diferentes. A gente tem o cleóbulo no genitivo, vamos colocar em amarelo. O cleóbulo no dativo, vamos usar um azulzinho. E o cleóbulo no acusativo, vamos colocar um verdinho. Tá? Então a gente tem 3 verbos e o nome cleóbulo em 3 casos diferentes. Genitivo, dativo e acusativo. Por quê? Porque cada um desses verbos tem uma regência diferente e pede um complemento num caso diferente. O verbo ereo, amar, pede um complemento no genitivo, porque a ideia de amar para os gregos seria ser apaixonado de alguém, ser amante de alguém, ser algo assim. Estar enamorado de, né, seria essa regência. Estou enamorado de fulano, seria a ideia de amar. Né? Então, ao contrário, muito diferentemente do português, o verbo ereo grego, amar, pede complemento no genitivo. E a gente precisa adaptar a nossa lógica interna para conseguir entender isso. Mas o importante disso é pensar que no grego o complemento não vai ser necessariamente o mesmo que a gente esperaria do mesmo verbo que a gente está traduzindo em português. Quer dizer, ereu é amar, mas em português amar tem uma regência que em grego não necessariamente vai ser a mesma. Né? A lógica de amar em grego é diferente dessa lógica de amar em português. Então, eu amo Cleóbulo, né? Estou apaixonado por Cleóbulo, sou enamorado de Cleóbulo. Eu enlouqueço por Cleóbulo. Né?
o cleóbulo se torna uma espécie de instrumento nesse caso, né? Um dativo. Cleóbulo é o meio pelo qual eu estou enlouquecendo. É com cleóbulo que eu estou enlouquecendo, né? E por último, o verbo contemplar. Eu contemplo cleóbulo. Quem olha, olha algo. Isso é um objeto direto, né? Então, o acusativo é esse alvo passivo de uma ação, digamos, né? Alguém que sofre ação. O dativo é ou alguém que vai ser um instrumento da ação, ou alguém para quem a ação está feita. E o dativo, um complemento de onde está fazendo uma ação. Por exemplo, o verbo ouvir tem uma regência possível com genitivo. Eu escuto você, e você vai no genitivo. Por quê? Porque eu estou escutando, não na verdade você, mas a voz, a sua voz, né? A voz de você. É como no francês que se diz que eu vou comer do bolo e não o bolo, né? Então, em francês, comer tem uma regência possível com genitivo. Você come do bolo, porque você não vai comer o bolo inteiro, você vai pegar um pedaço do bolo, né? Então, é mais ou menos essa a ideia aqui do verbo amar em grego. Tem uma lógica diferente. Então, eu amo Cleóbulo, eu enlouqueço por Cleóbulo, eu contemplo Cleóbulo. Ou, Cleóbulo é quem amo, por Cleóbulo enlouqueço, Cleóbulo é quem contemplo. É um poliptoto, Anacreonte, fragmento 359. É bonito, né? Eu gosto muito desse poema. Certo, então a gente já aprendeu que em grego a gente pode alterar a ordem da frase, que as palavras têm marcadas em si a sua função sintática, e que os verbos têm uma regência e vão pedir complementos em casos variados, talvez não com aqueles que a nossa lógica em português preveria. Então a gente tem que ficar bem atento a isso. Quando a gente vai aprender um verbo, a gente tem que aprender qual a regência dele, que caso ele pede como complemento. Dito isso tudo, vamos ver aquelas frases que a gente viu na aula passada. Vocês lembram dessa? Kalepata kalá? Vocês conseguem lembrar o que significava? São difíceis as coisas belas, né? É uma frase nominal, quer dizer, é uma frase sem verbo. Tem um verbo ser aqui subentendido. A gente tem um adjetivo, kalepá, difíceis, no neutro plural. A gente tem outro adjetivo, kalá, belas, também um neutro plural. E a gente tem um artigo aqui, um tá, que é um artigo neutro plural. Então, as coisas belas, difíceis. Daí a gente entende que é uma frase nominal, tem um verbo ser ali subentendido. São difíceis as coisas belas. Então agora eu queria ver com vocês os artigos masculino, feminino e neutro, porque grego tem 3 gêneros, e um adjetivo, o adjetivo kalos, que aparece aqui no neutro plural, kalá. Vamos decliná-lo no masculino singular, no feminino singular, neutro singular e plural também. E, sim, o grego tem 3 gêneros, e nem sempre os gêneros são aquilo que a gente preveria a partir do português. Por exemplo, a criança é feminino em português, mas em grego, topaidion é neutro. A gente não tem como prever isso, a gente tem que aprender, simplesmente, né? Quando a gente aprender os nomes, a gente tem que aprender também qual é o gênero desses nomes. Então, vamos lá. Masculino. Rocalos. Quando eu digo rocalos, ou belo, eu estou falando de alguma coisa masculina bela, o belo homem, o belo cachorro, e não o belo como uma abstração, né? Vou contemplar o belo. O belo como abstração seria tokalon. E o feminino, kalé. Então, o belo, a bela e a coisa bela. Tokalon paidion, por exemplo, né? A bela criança. Tokalon paidion. Acusativo. Ton kalon.
Agora aqui, ton kalon é quando o belo, seja lá o que for, o belo, talvez o belo Georgon, nós aprendemos, né? O belo camponês, ele é objeto de alguma coisa, né? Porque ele é um acusativo. Então, por exemplo, Hege ekei, ton kalon Georgon, a terra tem o belo camponês. Tudo bem? Então, ton kalon, acusativo masculino singular, feminino. Ten kalen. E neutro, to kalon. E aí vocês me perguntam, mas calma aí, no neutro o nominativo e o acusativo são iguais? Sim, são iguais. E como é que eu vou saber se um tokalon é nominativo ou é acusativo? Você só vai saber pelo contexto. Você vai ter que examinar a frase e ver se esse kalon está ligado a um nome que faz sentido ser o agente do verbo, ou se faz mais sentido que seja o objeto desse verbo. Só pelo contexto a gente vai saber. Genitivo. Tu, kalu. Do belo. A gente pode ter, por exemplo, Hege, he, tu, Georgu. Vou mudar de fonte para ficar mais bonitinho. Hege Georgu, a terra, a do camponês. Então, aí o genitivo está funcionando como uma espécie de possessivo, né? A terra do camponês. A gente pode dizer assim também, Hetu Georgu Ge. Mesma coisa, a do camponês terra, a terra do camponês. A terra do camponês é um adjunto adnominal, certo? Então, esse é o caso genitivo. E muitas vezes ele vai funcionar como um adjunto adnominal ou como um complemento nominal, entre outras coisas. Feminino. Tes kales. Neutro vai ser igual o masculino. Tu, kalu. Dativo. Toi kaloi. Com o belo, por meio do belo, no interesse do belo, vai depender da frase, né? Por exemplo, a gente pode dizer didomi ten gen toi ka loi georgoi. Eu dou a terra para o belo camponês. Então a gente tem um verbo dar que uma das regências possíveis é com um acusativo e com um dativo. O acusativo é o objeto que a gente está dando e no dativo vai a pessoa ou a coisa para quem a gente está oferecendo para quem a gente está oferecendo esse acusativo. Mas tem outra regência possível também, no caso do didomi. Olha que curioso, a gente pode dizer didomi ton georgon tei gay. E aí o contrário, né? Agora o camponês está no acusativo e a terra está no dativo. Que loucura! Por quê? Como que isso também é possível? Como eu disse para vocês, às vezes a lógica de um verbo não é aquela que a gente espera. Não é
não tem uma equivalência 100% entre grego e português. É muito longe disso. O verbo dido-me tem várias regências possíveis se você olhar no dicionário. Tem tanto aquela que eu acabei de falar antes, eu dou algo para alguém, mas também tem uma regência que significa algo como eu presenteio alguém com algo, que é o caso aqui. Eu presenteio o camponês com a terra. O verbo é o mesmo, dido-me, mas ele tem duas nuances diferentes que, para a gente, em português, a gente precisa de dois verbos distintos, dar e presentear, e o grego conseguia usar só o dido-me com esses dois sentidos diferentes, com duas construções possíveis que significam basicamente a mesma coisa. Mas vejam que curioso, né? Aqui, taigei é uma espécie de instrumento, por isso vai no dativo. Na frase anterior que eu tinha feito, essa aqui, dido-me tengen toi kaloi georgoi, o kaloi georgoi, toi kaloi georgoi, é o interessado da ação. Estou dando a terra para o belo camponês. Então o dativo pode ser tanto indicar aquela pessoa que está com interesse na ação, que vai receber a ação, como também o objeto, o instrumento que a gente está usando para performar a ação. Então, no caso ali, a ação de presentear, eu estou fazendo por meio da terra, né? A terra é o instrumento do meu presenteamento. Nossa, isso ficou muito confuso. Então, nesse caso, a terra é o instrumento da nossa ação. A gente está presenteando o camponês com a terra, né? Por meio da terra. Espero que tenha ficado claro. Se vocês ficaram com dúvida, escrevam nos comentários e eu tento ajudar vocês dentro do possível. Então, tá, dativo é isso. No feminino, que a gente já viu ali, fica tei. Neutro, faltou colocar o resto, né? Tei, kalei. E o neutro fica igual o masculino também nesse caso. Toi kaloi. E o vocativo, o kale. O feminino, o kale. E o neutro, o kalon. Só o masculino, então, é que realmente tem uma terminação que a gente tem que prestar atenção, que vai mudar. O resto vai ser igual. Daí a gente chega no plural. E agora ficou fácil, né? Porque a gente já entendeu qual é o funcionamento de cada caso. É só uma questão de ser apresentadas as terminações. O artigo masculino, no plural, no inativo, é roi. Roi, kaloi, os belos. Feminino, hai. Hai, kalai. O neutro, adivinhe, tá, kalá. Ah, olha só quem tá aqui. Tá kalá. As coisas belas. O neutro pode ser usado para isso, para falar de abstrações ou de coisas genéricas, né? Tá kalá. As coisas belas. Acusativo. Luz, ca, luz. Feminino. Tas, calás. No neutro. Tá, calá. O genitivo plural, eu tenho uma boa notícia para vocês. Ele é o mesmo nos três casos. É ton kalon, tanto no masculino como no feminino, como no neutro. Dativo. Tois, kalois, tais, kalais e tois, kalois de novo. E, finalmente, no vocativo. O,
kaloi, ó, kalai, ó, kalá, ó, coisas belas. Certo? Então, aqui a gente foi apresentado ao mesmo tempo aos artigos, os artigos masculino, feminino e neutro no singular e no singular e no plural, e também a um dos paradigmas dos adjetivos gregos. E na próxima aula eu vou falar mais sobre isso, eu vou ver com vocês os 3 paradigmas possíveis do grego, mas por hora já é bom vocês ficarem familiarizados com esse daqui, que vai ajudar bastante a gente a se situar na próxima lição. E agora que a gente conhece isso, vamos lá olhar de novo as frases. Kalepata kalá. Né? A gente tem o artigo neutro plural, tá? E a gente tem o adjetivo kalos no neutro plural, nominativo, né? As coisas belas, difíceis. O adjetivo kalepos, né? Kalepos no masculino, kalepé no feminino, kalepon no neutro. Só que é o neutro plural, kalepá. Né? Kalepon, kalepá. Então, difíceis as coisas belas. Lembram dessa daqui? Panton metron anthropos. Né? O ser humano é a medida de todas as coisas. Também é uma frase nominal, não tem verbo. Literalmente é, de todas as coisas, medida, ser humano. Tem, de novo, um verbo ser aqui subentendido. O ser humano, medida de todas as coisas. Vejam que isso aqui é um... Vocês conseguem chutar que caso é esse daqui? Essa terminação on? Olhando o que a gente já conhece aqui, que terminação é essa? É de genitivo plural, né? Essa palavra panton, a gente tem panhelênico, pandemia, tem essa ideia de todo, né? Panton, de todas as coisas. Né? De todas as coisas, metron, a palavra neutra, né? Terminação neutra, metron, olha lá, essa terminação aqui. De todas as coisas, medida, ser humano. Essa aqui é uma palavra masculina, como vocês talvez tenham adivinhado aqui, né? Olha essa terminação. Tá? Próxima, skias honor anthropos. Ixi, anthropos a gente conhece, ser humano, masculino. Está no nominativo singular. Mas, onar, que terminação é essa? Ah, lembra que eu falei, na próxima aula a gente vai ver os outros paradigmas. Assim como o português tem vários paradigmas possíveis para as palavras, por exemplo, a gente tem nomes masculinos terminados em o, como cachorro, e nomes femininos terminados em a, como bacia. A gente também tem nomes terminados em e, por exemplo, estudante, que pode ser tanto feminino quanto masculino. A gente tem nomes terminados em or, diretor e diretora, é um paradigma diferente. E a gente também tem ator e atriz, é um outro paradigma ainda. O grego também vai ter alguns paradigmas diferentes, tanto para o feminino, quanto para o masculino, como para o neutro. Né? Vai ter algumas variações possíveis. Essas que vocês aprenderam aqui, digamos assim, são as mais modelares, né? As mais simples e as mais regulares, digamos. Mas há outras. Aqui é um exemplo, né? Honor, o sonho, está no nominativo também. A gente vai ver esse paradigma na próxima aula. E skias é uma palavra feminina que está... Vocês chutariam que caso é esse? É o caso genitivo, uma variação aqui. Em vez de ser um eta, é um alfa. A gente vai ver na próxima aula também. Né? Então, é um genitivo. O sonho da sombra. Né? Vejam aqui. É uma adjunta de nominal. Né? Sonho da sombra, ser humano. Outra fase nominal. A gente tem um verbo ser aqui, um esti. O ser humano é o sonho de uma sombra. Então, nominativo, nominativo, genitivo. Ah, lembram desse?
Gnoti salton. Gnoti é um verbo, está no imperativo. Né? Conhece. Conhece-te. Tem um C aqui que está junto com um auton, que significa o mesmo. Né? Então, conhece-te a ti mesmo. E aqui está no acusativo, porque está na segunda pessoa, né? O verbo conhece, uma ordem. Tu conhece. Mas o objeto da ação é reflexivo, né? É a ti mesmo. Então, tu é tanto o sujeito quanto o objeto da ação. Então, por isso aqui está no acusativo. E, por último, a gente tem essa frase aqui que vai mostrar para a gente talvez o tamanho do problema com que a gente está lidando. Vocês lembram dela? Rodos anokato mia kai rute. A estrada para cima, para baixo, uma e a mesma. A gente tem rodos, que é a estrada, tem uma terminação que parece masculina, mas na verdade é feminina. Rodos é re-rodos, mas é uma exceção, é um caso raro, assim como a gente tem o mapa em português, né? Mapa com terminação com A, a gente esperaria que fosse a mapa, mas é o mapa. A mesma coisa acontece aqui, re-rodos, é a estrada. Mia também é feminino, e aqui ruté também é feminino. 3 terminações diferentes, rodos, mia, ruté. As 3 são feminino, masculino e singular. Então vejam como há paradigmas diferentes. Mas o que é importante a gente notar aqui é que essas 3 palavras estão concordando em gênero, número e caso, assim como a gente em português concorda as palavras em gênero e número. Né? A gente diz os meninos, o mapa, os mapas. Né? A gente tem que concordar as palavras em gênero e número. Em grego a gente concorda em gênero, número e também em caso. Tá? Então, aproveitando esse gostinho que a gente teve de todos os paradigmas que vão aparecer, eu vou terminar por aqui. Peço que vocês deixem comentários se tiverem alguma dúvida. Vou me esforçar para responder todos, como tenho respondido até agora. Me digam se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês estão gostando, se vocês queriam mais alguma coisa do curso. E como lição de casa, eu diria para vocês copiarem essa tabela aqui no caderno de vocês. Eu poderia oferecer para vocês ela, eu vou inclusive colocar no link, o link para o Wiktionary. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui. Eu vou colocar para vocês um link para essa página, o Wiktionary, que é bem legal. Você pode procurar as palavras em grego e ele vai dar para vocês algumas informações e mostrar aqui quando você clica. Isso aqui, quando vocês entrarem, vai estar fechado. Vai estar assim. E você clicando aqui, ele dá a declinação para vocês. É bastante útil. Eu vou deixar os links aí também na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Bons estudos para vocês e até semana que vem.